Esse vídeo é muito importante pra mim, pois eu sou muito fã da franquia Resident Evil, e também porque eu gosto muito do Resident Evil Village. Então eu decidi fazer um vídeo explicando o porquê de eu achar o Resident Evil Village o melhor jogo da franquia. E sim, antes de você perguntar, eu já joguei o Resident Evil 2 Remake, porém eu ainda acho o Resident Evil Village melhor. Tá, mas deixa de enrolação e vamos começar logo isso. Bom, eu já quero começar dizendo que eu não gosto do Resident Evil 7. Sim, o Resident Evil Village é meu jogo favorito, porém eu não gosto do Resident Evil 7. E tem alguns motivos de eu não gostar muito desse jogo. Bom, vamos começar então dizendo por que eu não gosto do Resident Evil 7. Primeiro, eu acho ele um jogo, como podemos dizer, com um filtro de cor que me desagrada. Bom, parece que as cores do Resident Evil 7 elas são muito iguais a todos os momentos. É sempre aquele verde meio nojento, sabe? É uma coloração meio esverdeada. O que, na minha opinião, prejudica o jogo porque faz parecer que as coisas são muito repetitivas. E eu senti que nesse jogo não tem muitos puzzles. Tipo, sim, tem puzzles, mas não tanto quanto eu gostaria que tivesse. Além de que, eu acho a história do Resident Evil 7 muito confusa, com toda aquela história da família Baker e da Evelyn. Eu acho que eles poderiam ter facilitado mais a história do Resident Evil 7. Porém, eu gostei muito do protagonista e da história em geral do Resident Evil 7. Não me faz achar um jogo ruim, mas não tá entre os meus favoritos jogos de terror, nem da franquia Resident Evil, não. Ethan Winters, diferente da Jill Valentine, do Chris Redfield e do Leon S. Kennedy, ele não é um soldado treinado. Ele é simplesmente uma pessoa normal, como eu e você. O que faz ele ser mais lerdo e mais desajeitado na hora de enfrentar os inimigos. Você percebe que ele tem uma respiração mais ofegante e você realmente consegue ver que ele tá morrendo de medo. Porque, diferente de um soldado, por exemplo, que pelo menos teve treinamento e consegue controlar mais isso e focar na missão, ele não. Ele simplesmente é uma pessoa normal, então ele está morrendo de medo quando ele está enfrentando os inimigos. O que é uma coisa muito boa, pois Resident Evil é um jogo de terror, e quanto mais desesperado o seu personagem aparecer, mais amedrontador fica o jogo. No Resident Evil 7, nós estamos atrás da Mia. Já no Village, nós estamos atrás da Rose. O legal é que tanto no 7 quanto no Village, nós vemos a preocupação do Ethan com a sua família. Quando ele encontra alguém no Resident Evil Village, a primeira coisa que ele sempre vai perguntar é: onde está a Rose? Demonstrando que ele está muito preocupado com a sua filha. O que dá um ar mais pra família, que a gente não encontra em outros jogos do Resident Evil. O que a gente vê no Resident Evil Village é um pai preocupado com a sua família. O que pra mim é uma coisa sensacional que tem nesse jogo. Bom, para começar a falar dos vilões, nós temos que falar de cada um separadamente, já que são 5 principais, e antes de falar sobre eles na realidade, eu gostaria de dizer no que eles são inspirados, porque tem bastante inspiração nesses vilões. Bom, para começar, a Mãe Miranda é uma clara referência a Nossa Senhora, já que assim como Nossa Senhora, ela é bastante adorada, principalmente pelos habitantes da vila. E a gente também pode ver isso se você na igreja, quando você entra lá, você pode ver fotos e mensagens adorando a Mãe Miranda. Também temos a Lady Dimitrescu, que é basicamente uma fusão entre o Drácula e a Morticia Addams, da família Addams. A Senhorita Beneviento é uma clara alusão a Annabelle. O Heisenberg é uma fusão do Van Helsing com o Magneto. E é claro, o Salvatore Moreal é uma versão do Corcunda de Notre Dame. Todos esses vilões são muito bem feitos e cada um deles tem um papel importante na história. É claro que vai haver alguns personagens como a Lady Dimitrescu e o Heisenberg que vão ter maior tempo de tela, mas mesmo aqueles que não têm um tempo de tela tão grande no jogo vão ter uma importância narrativa,
Como, por exemplo, a Senhorita Beneviento, que tem uma parte inteira do jogo que a gente vê a história dela. E é uma parte do jogo que particularmente eu gosto bastante. Então, mesmo aqueles personagens que não têm tanto tempo de tela, ainda vão ter uma grande importância do jogo. E todos os vilões desse jogo, mesmo que não seja desses 5 principais, são muito bons. Pra ser sincero, eu nem mesmo ia falar sobre Resident Evil 2 Remake, mas eu acho que eu tenho que explicar o porquê de eu preferir o Village ao 2 Remake. A liberdade do mapa e os vilões do Village são muito mais abrangentes do que no 2 Remake. O 2 Remake parece bem mais um Resident Evil. Já o Village lembra mais um Harry Potter ou um Senhor dos Anéis misturado com terror, o que realmente é verdade, né? Não deixa de ser. Mas essa mistura entre os Senhor dos Anéis e um Harry Potter com uma estética de terror e puzzles ficou muito bom nas contas. E dá pra ver isso pelas notas. Tanto as notas do 2 Remake quanto as do Village são muito boas. O 2 Remake é mais parecido com Resident Evil, mas o Village é uma coisa diferente. O que me fez gostar mais do jogo. Mas é minha opinião no final das contas, e se você não concorda, é só não concordar. É isso. Tchau.